Você já se sentiu invisível? Como se sua vida fosse apenas um acaso, uma folha levada pelo vento, sem rumo ou propósito? Eu já. Por muitos anos fui a Daça, a órfã, a estrangeira vivendo nas sombras da magnífica capital persa, Suzã. Depois, contra todas as probabilidades, me tornei Esther, a rainha, um adorno no palácio do homem mais poderoso do mundo, o rei Assuero. Um nome persa que significa estrela, mas que muitas vezes parecia apenas uma máscara para esconder a garota assustada por baixo. Mas e se eu te dissesse que o destino de um povo inteiro, do meu povo, acabou dependendo de uma garota que nem sequer podia dizer seu verdadeiro nome em voz alta? E se a história que você conhece for apenas a superfície? Esta não é a história que você lerá nos anais do reino da Pérsia e da Média. Aqueles são os registros oficiais, os fatos frios e distantes sobre decretos e batalhas. Esta é a história do meu coração. Dos meus medos sussurrados na calada da noite em que o peso de uma conspiração genocida caiu sobre os meus ombros e eu tive que encarar a mim mesma no espelho e fazer uma escolha. É a história que me leva à pergunta que quero deixar com você, a mesma que ecoou na minha alma e mudou tudo. Uma pergunta que todos nós enfrentamos de uma forma ou de outra, em algum momento de nossas vidas. Você se calaria ou arriscaria tudo por aquilo em que acredita? Esta é a história real de uma mulher que, sem pedir, foi colocada em uma posição de poder e teve que decidir se a usaria para se proteger ou para lutar. Antes de ser Esther, a rainha, eu era Hadassah. Meu nome hebraico significa murta, um arbusto simples, mas resistente. E era exatamente isso que eu era. Órfã desde cedo, fui criada pelo meu primo, Mardoqueu, que era mais como um pai para mim. Vivíamos em Suzã, uma das capitais do vasto Império Persa, um lugar que se estendia da Índia à Etiópia, governando sobre 127 províncias. Era um caldeirão de culturas, opulento e, para uma jovem judia como eu, profundamente intimidador. Nossa vida era marcada por uma dualidade constante. Dentro de casa, havia o calor das nossas tradições, as histórias do nosso povo e o amor inabalável de Mardoqueu. Fora de casa, havia o perigo. Nunca se esqueça de quem você é, Hadassah, ele me dizia com frequência, mas nunca, jamais revele a ninguém de onde viemos. Éramos judeus da dispersão, exilados vivendo em uma terra estrangeira, e nossa sobrevivência dependia da discrição. Então, a notícia chegou, como uma onda de choque que abalou os alicerces do império. O rei Assuero, conhecido pelos gregos como Xerxes I, havia dado um banquete extravagante que durou 180 dias para exibir sua glória. No auge da festa, embriagado de vinho e vaidade, ele ordenou que sua esposa, a rainha Vashti, se apresentasse diante dos seus convidados para que todos pudessem admirar sua beleza. Essencialmente, ele queria exibi-la como um troféu. E Vashti se recusou. A fúria do rei foi imediata e avassaladora. Seu caráter, que eu viria a conhecer tão bem, era uma mistura perigosa de poder absoluto, orgulho e uma natureza incrivelmente volúvel. Aconselhado pelos seus nobres, que temiam que o ato de Vashti inspirasse uma rebelião de todas as mulheres do império, ele a depôs. E para garantir que sua decisão fosse final, ele a transformou em lei. Um decreto foi escrito e selado, para ser incluído nas leis irrevogáveis da Pérsia e da Média, banindo Vashti para sempre da presença do rei. Na época, ouvi os rumores nas ruas, sem entender completamente o que significavam,
mas aquela história plantou uma semente de medo em mim. Ela me ensinou, antes mesmo de eu pisar no palácio, que a posição de rainha não era uma fortaleza, mas uma gaiola precária. A sua segurança dependia inteiramente do capricho de um homem poderoso. A mesma lei inflexível que baniu Vashti pairava como uma espada sobre a cabeça de qualquer mulher que ousasse desafiar o sistema. Pouco tempo depois, um novo decreto real foi proclamado. Todas as mais belas jovens virgens do império deveriam ser reunidas em Suzã para que o rei pudesse escolher uma nova rainha. Lembro-me do dia em que os oficiais do rei vieram à nossa porta. O medo gelado que senti ao ser arrancada dos braços de Mardoqueu, do único lar que eu conhecia, é uma sensação que nunca me abandonou. Eu não era mais Hadassa. Eu era apenas mais um rosto bonito em uma coleção. Uma candidata em um jogo perigoso, cujo prêmio era uma coroa e cujo fracasso era o esquecimento. O harém do rei não era o lugar de luxo e prazer que as histórias contam. Era uma gaiola dourada, um lugar onde a individualidade era sistematicamente apagada. Ao entrar, deixei de ser Hadassa e me tornei um número, uma possibilidade. O processo para nos tornarmos dignas do rei era, na verdade, um processo de despersonalização. Fomos submetidas a um tratamento de beleza que durou um ano inteiro. Durante os primeiros 6 meses, éramos imersas em óleo de mirra. Nos 6 meses seguintes, em perfumes e cosméticos exóticos. A Pérsia era o centro do mundo das fragrâncias, e eles usavam todo o seu conhecimento para nos transformar. Eu sentia como se estivessem me embalsamando, não me preparando para um casamento. A cada dia, o cheiro da minha casa, o cheiro de Hadassa, desaparecia, substituído pelo aroma pesado e adocicado do palácio. Eles não estavam apenas embelezando nossos corpos, estavam tentando apagar nossas almas, nos reconstruindo como objetos de desejo que pertenciam unicamente ao rei. Enquanto muitas das outras moças eram ambiciosas, competindo abertamente pela atenção dos guardas e eunucos, eu segui o conselho de Mardoqueu e adotei o silêncio e a observação como minha estratégia. Eu me tornei Ester, a estrela, um nome persa que me distanciava ainda mais de quem eu era. Quando me apresentavam as opções de roupas e joias, eu não pedia nada. Aceitava o que me era oferecido por Hegai, o eunuco encarregado de nós. Essa modéstia, essa falta de exigência, me fez ganhar seu favor. Ele via em mim algo diferente, uma quietude que contrastava com a ansiedade desesperada das outras. Minha sobrevivência ali foi a minha primeira grande batalha. Uma luta psicológica diária para não me perder, para manter a Hadassa viva dentro de mim enquanto o mundo exterior só via Ester. Finalmente, chegou a minha noite. A tensão era quase insuportável enquanto eu era conduzida aos aposentos do rei Assuero. A opulência era ofuscante, um reflexo do poder de um homem que governava o mundo conhecido. Eu não sei o que ele viu em mim naquela noite. Talvez a minha quietude tenha sido um alívio de toda a ostentação que o cercava. Talvez ele tenha visto a força por trás do meu silêncio. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Ele colocou a coroa real na minha cabeça. Houve um grande banquete, feriados foram proclamados, presentes distribuídos. O império celebrava sua nova rainha, mas por dentro eu sentia o peso esmagador da minha nova realidade. Eu era Ester, a rainha da Pérsia, mas Hadassa, a judia, estava mais escondida, mais solitária e em maior perigo do que nunca. A coroa não era um escudo, era um alvo. Por algum tempo, a vida no palácio se acomodou em uma rotina de luxo e solidão. Eu cumpria meus deveres, mantinha meu segredo e contava os dias até poder ver Mardoqueu,
que passava seu tempo perto do portão do palácio apenas para ter notícias minhas. Mas a paz, por mais frágil que fosse, estava prestes a ser estilhaçada. Foi então que uma sombra se projetou sobre o império. Seu nome era Amã. O rei o exaltou, colocando-o acima de todos os outros príncipes. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do reino, e havia uma frieza em seus olhos que nem todo o calor do sol persa poderia aquecer. Ele era arrogante, cruel e, acima de tudo, sedento por adoração. O rei decretou que todos os servos no portão se curvassem e se prostrassem diante de Amã, e todos obedeceram, menos um, Mardoqueu. Ele não se curvava, ele não se prostrava. Os outros oficiais o questionavam dia após dia, mas ele se mantinha firme. Para eles era um simples gesto de respeito. Para Mardoqueu era uma traição. O que eles não sabiam e o que eu entendia no fundo da minha alma era que aquilo não era um drama pessoal, mas o eco de uma guerra antiga. Mardoqueu era da tribo de Benjamim, descendente do rei Saul, e Amã era um agagita, um descendente de Agag, o rei dos Amalequitas, a quem Saul deveria ter destruído por ordem divina, mas falhou em fazê-lo. Era uma dívida de sangue, uma inimizade ancestral entre nossos povos. Curvar-se a Amã seria se curvar a tudo que sempre tentou nos aniquilar. Quando Amã soube que Mardoqueu era judeu e que essa era a razão de sua recusa, sua fúria não conheceu limites. Mas punir apenas um homem era pouco para o seu ego inflado. Seu ódio pessoal se transformou num plano de genocídio. Ele foi até o rei, um mestre da manipulação, e pintou um quadro de nós, os judeus, como um povo perigoso e subversivo, espalhado pelo império, com leis diferentes que não cumpriam as ordens do rei. Não convém ao rei tolerá-los, ele sibilou, e para selar o acordo, ele ofereceu uma quantia astronômica de prata para os cofres reais para cobrir os custos do extermínio. O rei Assuero, em sua característica displicência, não questionou. Ele tirou seu anel de sinete, o símbolo de sua autoridade inquestionável, e o entregou a Amã. A prata é sua, e o povo também. Faça com eles o que achar melhor. Com o poder do rei em suas mãos, Amã não perdeu tempo. Ele lançou o pur, a sorte, para determinar o dia do massacre. A data foi marcada. 13º dia do 12º mês Adar. Cartas foram escritas, seladas com o anel do rei e enviadas por correios a todas as 127 províncias. A ordem era clara e brutal: destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, em um único dia, e saquear seus bens. Eu, isolada nos meus aposentos reais, não soube de nada a princípio. A primeira indicação de que algo terrível havia acontecido foi o som. Um lamento baixo e profundo que parecia emanar das próprias pedras da cidade. Um som de luto e desespero que nem mesmo os altos muros do palácio conseguiam abafar. Então uma das minhas servas veio correndo, com o rosto pálido. Ela me contou sobre o decreto e me disse que Mardoqueu estava no portão do palácio, vestido de pano de saco e coberto de cinzas, chorando em alta voz. Naquele momento, o meu mundo, que já era uma construção frágil de segredos e medo, desmoronou completamente. A coroa em minha cabeça pareceu pesar 1 tonelada. A sombra no palácio tinha um nome, e agora ela vinha para todos nós. O pânico me paralisou. Minha primeira reação foi a de uma filha preocupada. Enviei roupas novas para Mardoqueu, implorando para que ele tirasse o pano de saco. Ele recusou. Aquilo não era um luto pessoal, era um protesto público, um grito de dor por toda uma nação condenada. Através de Hataque, um dos eunucos do rei, começamos uma troca desesperada de mensagens. Mardoqueu me enviou uma cópia do decreto de morte e me deu uma ordem direta: vá ao rei, implore por misericórdia e interceda pelo seu povo. Meu sangue gelou. Você não entende, respondi.
com o coração batendo na garganta. Existe uma lei. Todos no Império sabem disso. Qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado tem apenas uma sentença: a morte. A única exceção é se ele estender seu cetro de ouro, e já faz 30 dias que o rei não me chama. Ir até ele seria suicídio. Meu instinto de sobrevivência, a mesma força que me guiou através do harém, gritava para que eu ficasse quieta. A resposta de Mardoqueu veio como um trovão, abalando os alicerces do meu medo. Suas palavras atravessaram os muros do palácio e perfuraram minha alma. Não pense que por estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi por um momento como este que chegaste a este reino? Para um momento como este. Aquelas palavras transformaram tudo. Minha coroa deixou de ser um adorno ou privilégio, tornou-se uma responsabilidade esmagadora. Minha posição não era um acaso, mas um propósito. Meu medo da morte foi confrontado por uma verdade ainda mais aterrorizante. O custo do meu silêncio, a inação não era segurança, era cumplicidade. A inação também era uma sentença de morte, não apenas para o meu povo, mas para minha própria alma. A luta interna foi feroz. O instinto de autopreservação contra o chamado ao sacrifício. A garota assustada contra a rainha que eu precisava me tornar. E, finalmente, a decisão. Enviei minha resposta final a Mardoqueu. Vá, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos como vocês. O jejum não era apenas uma tradição, era uma arma espiritual, uma forma de buscar uma força que eu não possuía, de me conectar com o meu povo em solidariedade e de me preparar para a batalha que estava por vir. Aqueles 3 dias foram uma eternidade. 3 dias de silêncio, oração e fome. 3 dias em que o medo deu lugar a uma calma estranha e resoluta. Ao final do 3º dia eu me levantei. Vesti meus mais belos trajes reais. Cada peça de seda, cada joia parecia uma armadura. Dei um passo para fora dos meus aposentos e comecei a caminhada solitária em direção ao pátio interno, o lugar da sentença. Cada passo era uma batalha contra o terror que ameaçava me consumir. E então, um pensamento claro e final tomou conta de mim. Uma aceitação que me libertou. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, perecerei. Aquilo não era uma expressão de derrota. Foi o momento em que transcendi meu medo. Ao aceitar o pior resultado possível, o medo perdeu seu poder sobre mim. A Hadassa, que temia a morte, morreu naqueles 3 dias de jejum. Quem caminhava em direção ao trono era Ester, uma mulher que havia encontrado algo pelo qual valia a pena morrer, e, portanto, algo pelo qual valia a pena lutar. O pátio interno estava banhado pela luz do sol, mas para mim parecia o lugar mais escuro da terra. O rei Assuero estava em seu trono, imponente, distante. Parei, como a lei exigia, esperando que ele me visse. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pesada que já senti. Cada batida do meu coração parecia um trovão. Eu podia sentir os olhos dos guardas em mim, esperando a ordem para me levar. E então, ele me viu. Seus olhos se fixaram nos meus, e lentamente ele estendeu o cetro de ouro em sua mão. O ar voltou aos meus pulmões em uma onda de alívio tão avassaladora que quase me derrubou. Aproximei-me e toquei a ponta do cetro, um gesto de submissão que selava minha sobrevivência momentânea. "O que você deseja, Rainha Ester?" Ele perguntou, sua voz mais suave do que eu esperava. "Qual é o seu pedido?"
Mesmo que seja metade do reino, eu lhe darei. Este era o momento. Eu poderia ter caído a seus pés, chorando e implorando, mas a calma que encontrei no jejum me guiou. Uma súplica desesperada de uma mulher apavorada poderia ser facilmente descartada por um rei tão volúvel. Eu precisava de uma estratégia, eu precisava de controle. Se for do agrado do rei, que o rei e Ramã venham hoje ao banquete que preparei para eles. A surpresa no rosto do rei foi evidente, e em Ramã, quando foi convocado, vi um brilho de triunfo arrogante. Eu sabia o que ele estava fazendo. O adiamento era uma tática. O primeiro banquete era a isca. Ele serviria para aumentar a curiosidade do rei, para fazê-lo sentir que eu tinha um segredo valioso, e, crucialmente, isolaria Ramã, inflando seu ego, fazendo-o sentir-se especial, intocável, o único ministro digno de ser convidado para um evento tão íntimo com o rei e a rainha. Eu precisava que ele baixasse a guarda. O banquete correu como planejado. No final, o rei, satisfeito, perguntou novamente: "Qual é a sua petição?" E novamente eu adiei. "Meu pedido é que o rei e Ramã venham amanhã a outro banquete que prepararei, e então eu direi ao rei o que desejo." Eu estava jogando um jogo perigoso, mas estava ditando as regras. Aquele atraso, aquela noite entre os dois banquetes, mudou o curso da história. O destino, ou talvez algo maior, interveio. O rei não conseguia dormir. Inquieto, ele ordenou que lhe trouxessem o livro das crônicas, os registros oficiais do reino, e que lessem para ele. E a passagem que o servo escolheu para ler foi a história de como, anos antes, 2 de seus eunucos conspiraram para assassiná-lo, e como um judeu chamado Mardoqueu, sentado no portão, descobriu o plano e me avisou, salvando a vida do rei. "Que honra e distinção Mardoqueu recebeu por isso?" perguntou o rei. "Nada lhe foi feito", responderam os servos. Naquele exato momento, Ramã chegou ao palácio. Ele mal tinha dormido, consumido pelo ódio. Ele havia passado a noite construindo uma forca de mais de 20 metros de altura em sua casa, e vinha naquela manhã pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu nela. Antes que Ramã pudesse falar, o rei lhe perguntou: "Ramã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer em honrar?" A arrogância de Ramã o cegou. Pensando que o rei só poderia estar falando dele, ele descreveu a cerimônia mais grandiosa que pôde imaginar. Vestir o homem com as vestes reais, colocá-lo no cavalo do rei e fazer com que um dos nobres mais importantes o conduzisse pelas ruas da cidade, proclamando: "Assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar." A resposta do rei foi uma faca que rasgou o orgulho de Ramã. "Vá depressa. Pegue as vestes e o cavalo, como você disse, e faça tudo isso para Mardoqueu, o judeu, que está sentado no portão do rei. Não omita nada do que falou." A humilhação foi total e pública. O homem que construiu uma forca para o seu inimigo foi forçado a honrá-lo como um herói. Foi uma inversão cósmica, um golpe devastador que prenunciava a queda que estava por vir. O tabuleiro de xadrez agora estava perfeitamente arrumado para o meu xeque-mate. O segundo banquete foi carregado com uma tensão palpável. Ramã chegou abatido, sua humilhação da manhã ainda estampada em seu rosto. O rei, por outro lado, estava de bom humor, satisfeito por ter finalmente recompensado o homem que salvou sua vida. Apenas nós 3, em uma sala suntuosa, o destino do meu povo suspenso no ar. Quando o vinho foi servido, o rei se virou para mim pela 3ª vez. "Qual é a sua petição, Rainha Esther? Será concedida. Qual é o seu desejo? Até metade do reino e se fará." Não havia mais para onde correr. Era agora ou nunca. Respirei fundo, sentindo o apoio de cada oração, de cada dia de jejum do meu povo.
Se alcancei favor aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, comecei, minha voz tremendo no início, mas ganhando força a cada palavra. Que se me dê a minha vida como minha petição, e a vida do meu povo como meu desejo. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rosto do rei se transformou. A benevolência deu lugar à confusão e em seguida à fúria. Quem é ele? Rosnou. Onde está o homem que ousou em seu coração fazer tal coisa? Todos os meus medos, toda a minha dor, toda a minha raiva se concentraram em um único gesto. Levantei a mão e apontei diretamente para o homem sentado à nossa mesa, agora pálido como um fantasma. O adversário e inimigo, declarei, e as palavras soaram como uma sentença. É este perverso Ramã. O caos explodiu. O rei, em uma fúria cega, levantou-se e saiu para o jardim do palácio, precisando de ar para processar a traição. Ramã, em pânico absoluto, percebeu que estava condenado. Ele se jogou sobre o divã onde eu estava reclinada, agarrando minhas vestes, implorando por sua vida. Foi nesse momento que o rei voltou. Ao ver Ramã sobre mim, sua raiva se transformou em uma fúria ainda maior, interpretando o ato de desespero como um ataque. Ele ainda forçaria a rainha na minha presença, na minha própria casa? Gritou ele. No mesmo instante, os guardas cobriram o rosto de Ramã, um sinal de que a sua morte era certa. E então a justiça poética, o golpe final do destino, veio da boca de Harbona, um dos eunucos. Majestade, disse ele, eis que a forca de 50 côvados de altura que Ramã preparou para Mardoqueu, o homem que falou bem a favor do rei, está de pé na casa de Ramã. A ordem do rei foi imediata e brutal. Enforque-no nela. E assim foi feito. Aquele que havia tramado a aniquilação de um povo inteiro foi executado no instrumento de morte que ele mesmo construiu para o homem que desprezava. O banquete que ele acreditava ser sua maior honra se tornou o palco da sua condenação. Cada elemento do seu plano maligno se voltou contra ele, em uma série de inversões perfeitas que provaram que o mal, por mais poderoso que pareça, carrega as sementes da sua própria destruição. Naquela noite, a sombra foi derrotada. A queda de Ramã foi uma vitória, mas a guerra não estava vencida. O alívio que senti foi rapidamente substituído por uma ansiedade persistente. O rei me deu os bens de Ramã e entregou seu anel de sinete, seu selo de poder, a Mardoqueu. Mas o decreto original de Ramã, selado com aquele mesmo anel, ainda estava em vigor. E segundo a lei, um decreto dos medos e dos persas não podia ser revogado. O rei nos deu a cabeça do nosso inimigo, mas a lei dele ainda ameaçava cortar a nossa. Chorando aos pés do rei mais uma vez, eu implorei que ele encontrasse uma maneira de anular o plano maligno. Foi então que a solução mais engenhosa surgiu, não da anulação da lei, mas do uso da própria lei contra si mesma. Se a lei opressiva não podia ser apagada, então criaríamos uma nova lei para neutralizá-la. O rei nos deu permissão. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel-selo do rei. E foi o que Mardoqueu fez. Ele redigiu um novo decreto que concedia aos judeus de todas as cidades o direito de se reunirem, se protegerem e se defenderem contra qualquer um que os atacasse no fatídico 13º dia de Adar. Não éramos mais vítimas esperando o abate. Fomos legalmente capacitados a lutar por nossas vidas. Foi uma lição profunda sobre poder e justiça. Às vezes a mudança não vem de quebrar o sistema, mas de dominá-lo por dentro, usando suas próprias regras para empoderar os oprimidos. Quando o dia chegou,
A batalha foi travada em todo o império, mas o medo de Mardoqueu e o favor do rei estavam sobre nós, e muitos oficiais do império nos ajudaram. Lutamos não com alegria pela violência, mas com a determinação sombria de quem luta pela própria sobrevivência. Em Suzã, os 10 filhos de Ramã também foram mortos, pondo um fim àquela linhagem de ódio. No dia seguinte, o 14º dia de Adar, em vez de luto, houve celebração. E para que essa libertação nunca fosse esquecida, Mardoqueu e eu estabelecemos que aqueles dias deveriam ser comemorados todos os anos. Nós os chamamos de Purim, da palavra pur, ou sorte, em memorial, da sorte que Ramã lançou para nos destruir e de como o destino foi completamente revertido. É uma festa de alegria, de troca de presentes, de caridade para com os pobres e, acima de tudo, de lembrança. Mardoqueu se tornou o segundo homem mais poderoso do império e nosso povo encontrou paz e segurança. E eu? Eu continuei sendo rainha, mas a coroa nunca mais pareceu a mesma. Aprendi que o verdadeiro poder não está no ouro ou na posição, mas na coragem de usar sua voz, não importa o quão trêmula ela seja. Aprendi que, mesmo no silêncio, uma força maior pode estar orquestrando os eventos, transformando a insônia de um rei ou a lealdade de um servo em peças de um plano muito maior. A história está escrita nos anais e celebrada em nossas festas. Mas a pergunta que me moveu naquele dia permanece. Para você e para mim, todos os dias. Quando a vida te colocar numa encruzilhada, quando o medo te disser para ficar em silêncio e o mundo precisar da sua voz, quando chegar o seu tempo como esse, o que você fará?